Boa tarde, vamos começar mais uma aula nesse momento de quarentena que estamos passando aí pelo Brasil afora. Meu nome é Sandro, eu sou professor de Química do IFRN e estamos dando esse suporte para os nossos alunos que vão fazer o exame do Enem no próximo mês de novembro, né? Tendo em vista que o calendário com suas datas está mantido, né? Então precisamos fazer com que os nossos alunos tenham suporte para desenvolver os seus estudos aí ao longo dessa quarentena, né? Bom, além disso, além dessas aulas que eu tenho feito ao vivo aqui via Instagram, vocês podem depois encontrá-la, depois que nós fizermos a edição dela, no meu canal do YouTube, Química com o professor Sandro Dutra. E essa aula de hoje, muito provavelmente, vai estar postada já amanhã, no finalzinho da tarde, tá? A gente tem feito uma edição para colocar a logo do IFRN e entendendo que é um serviço que nós estamos prestando para os estudantes de uma maneira geral no Brasil afora, inclusive os nossos alunos da rede federal. Então é isso, hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante, tendo em visto que a estequiometria é um tópico que em todas as edições do exame do Enem ela teve um ou dois itens associados a ela. Então nós estamos agora lidando com um assunto que com toda a certeza ele vai se fazer presente na prova no mês de novembro, na prova do Enem. Bom, o que é que eu queria que vocês entendessem, né? É muito ruim quando a gente começa um assunto e as coisas elas são informadas sem dizer a origem delas, né? E eu sempre tive o cuidado, desde a época em que eu ministrava ainda aula na rede particular de ensino, eu sempre tive o cuidado de mostrar para os alunos a origem de certos conceitos. Isso facilita muito o entendimento. Quando isso não acontece, via de regra, o estudante ele decora alguma técnica para resolver exercício, e quando o exercício ele é um pouco mais elaborado e que exige mais conceito por parte do aluno, nossa, é uma tristeza. Então, o que é que nós vamos fazer hoje, pelo menos nas próximas duas aulas, né? Hoje eu vou dar os conceitos introdutórios à estequiometria, por isso que o título dessa aula é Introdução à Estequiometria. A estequiometria é aquela parte importante da química onde nós podemos calcular as quantidades de elementos, de substâncias, sejam isoladamente, seja, por exemplo, numa reação química. Na verdade, o cálculo estequiométrico ele se refere especificamente ao cálculo da quantidade de alguma substância que participa de uma reação. Só que antes do cálculo estequiométrico tem a parte introdutória, que é a aula de hoje. Hoje nós vamos apresentar conceitos importantes como conceito de massa atômica, e massa atômica é um conceito que pode ser tanto relacionado ao isótopo, ao núcleo de um único átomo, como também pode ser relacionada ao elemento. E quando a gente usa a palavra elemento, vocês vão lembrar de aulas anteriores, né? Quando a gente usa a palavra elemento químico, estamos pensando no conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Então isso às vezes envolve isótopos. Essa é a razão pela qual, se você olhar uma tabela periódica, mesmo que a tabela periódica tenha massas atômicas aproximadas, via de regra, você vai encontrar uma fração decimal na massa atômica. Porque a massa atômica não é a mesma coisa que o número de massa. E eu quero começar essa aula exatamente partindo dessa diferenciação. A gente já sabe, e esses dados eu vou usar para vocês daqui a alguns instantes, por isso que eles estão aqui. A gente já sabe de aulas anteriores, você que nos acompanha, que o número de massa, o número de hadrons, lembra dessa palavra? É a quantidade de partículas que nós encontramos no núcleo. É o número de hadrons, por isso que a letra A é que representa, né? E isso é a soma do número de prótons, deixa eu colocar na ordem que a gente está mais habituado, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Como ele é a soma de duas quantidades inteiras, veja, você não tem nenhum átomo com 1,2 prótons, 0,9 nêutrons. Você tem átomos com 2 prótons, 2 nêutrons, com 3 prótons, 4 nêutrons. As quantidades de prótons e nêutrons são quantidades inteiras. Então, o número de massa é um número inteiro. Quando a gente, por exemplo, diz
que o número de massa do lítio, por exemplo, é 7, o que está sendo dito com esse número 7 é que no núcleo do átomo de lítio tem 7 hadrons, 7 partículas. Só que, se eu não tiver uma informação mais detalhada, eu só posso dizer que tem 7. Eu não sei só por esse número se ele tem quantos prótons e quantos nêutrons. Para saber quantos prótons e quantos nêutrons, eu teria que ter uma simbologia como essa. Aí sim, eu posso olhar para cá e dizer que aqui tem 3 prótons, e como a quantidade chamada de número de massa é a soma de prótons e nêutrons, se aqui é 7, então tem que haver 4 nêutrons. Então veja, o número de massa é a soma de duas quantidades inteiras, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. O único átomo que tem somente próton, vocês vão lembrar, é o átomo de hidrogênio, lembram? O hidrogênio ele tem só um próton. Porque, veja, o número de nêutrons, os nêutrons, lembrem que quando a gente trabalhou radioatividade, nós estamos nas aulas anteriores aí no canal, vocês vão lembrar que os nêutrons e os prótons estão colados por causa de um tipo de força atrativa chamada força nuclear forte. Mas o hidrogênio, como ele só tem um próton, ele não precisa de nêutron, por isso que ele é só um próton. Na verdade, o átomo de hidrogênio é o mais simples, porque ele tem só um próton e um elétron circundante na eletrosfera, né? Bom, esse átomo vai ser importante na aula de hoje, eu vou apagá-lo aqui e vamos voltar a ele daqui a pouco. Então vamos lá. O número de nêutrons mais o de prótons é o número de massa. Isso não é necessariamente a massa atômica. E aqui eu quero começar a nossa distinção entre massa atômica do isótopo e massa atômica do elemento. Se nós pegássemos a massa individual do próton, veja, é uma massa muito pequena. 10 elevado a menos 27. 10 elevado a menos 27. Veja, a massa do próton, 1,672. Há umas duas casas decimais aqui que eu omiti, viu? Mas isso você encontra em livros de física tabelado, não é problema. A massa do próton, 1,672, 10 a menos 27, é praticamente a mesma que a massa do nêutron. Então a gente pode aqui, é razoável, aproximar a massa do próton e massa do nêutron. Certo? Então vamos lá. Se eu considerar que a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, nós podemos simplesmente dizer que a massa do núcleo atômico, a massa do núcleo, é a soma da massa de prótons mais a massa de nêutrons. Faz sentido, faz ou não? Então, se o núcleo tem número de massa 7, se eu quiser saber verdadeiramente qual é a massa do núcleo do átomo de lítio, é só pegar 3, tem 3 prótons, 3 vezes a massa do próton e somar com 4 vezes a massa do nêutron. Bom, eu quero poupar vocês de fazer esses cálculos, mas perceba que o que eu iria fazer, ou seja, a massa do núcleo pode ser calculada, deixa eu ajeitar aqui, a massa do núcleo, está muito junto, ela pode ser calculada somando, eu posso calcular pegando, vou trocar essa letra P aqui, lembre-se, o número de prótons é o número atômico, tá? E o número de nêutrons eu vou trocar agora por um N maiúsculo, só por uma questão didática aqui de organização. Então isso aqui, a massa do núcleo vai ser Z vezes a massa do próton, mais N vezes a massa do nêutron. Deixa eu ver se vocês estão me entendendo. Um núcleo como esse aqui tem 3 prótons e 4 nêutrons. Então, se eu quiser saber a massa desse núcleo, é só pegar 3, Z aqui é 3, ó. Vamos colocar do jeito que está para vocês. Z é 3 e o número de nêutrons aqui é 4. Então, seria 3 vezes o valor da massa do próton, está ele aqui, a massa do próton, 4 vezes o valor da massa do nêutron. Veja, eu vou ter um número
que ainda, mesmo com essa multiplicação, ainda vai ser 10 elevado a menos 27. Como a massa do próton é aproximadamente a mesma que a do nêutron, veja, muda na terceira casa decimal, com esses valores que eu coloquei aqui para vocês, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. A massa do núcleo, ela vai ser Z mais N, que multiplica a massa do próton. O que é que eu fiz aqui? O que eu fiz foi considerar que essa massa é igual a essa, tá? Aqui é a aproximação, porque então isso aqui ficaria Z vezes a massa do próton, N vezes a massa do próton, já que a massa do nêutron é aproximadamente igual a do próton. Estão me acompanhando? E aí, se eu considerei que massa de próton e nêutron é aproximadamente a mesma, eu coloquei Z mais N aqui, multiplicado pela massa do próton. Qual é a conclusão que nós chegamos? A massa do núcleo atômico, se você quiser saber a massa do núcleo de um átomo, é só você pegar, o que é Z mais N? É o número de massa. É só pegar o número de massa e multiplicá-lo pela massa do próton. Então, se eu quisesse saber qual é a massa do núcleo de lítio, era só pegar 7, número de massa, e multiplicar por 1,672 10 a menos 27. Se eu quiser saber qual é a massa, por exemplo, do núcleo de oxigênio, só um átomo sozinho, do núcleo de oxigênio, era só pegar 16, que é o número de massa, e multiplicar pela massa do próton. Porque não faz muita diferença multiplicar por essa massa ou por essa. Bom, se a gente fizesse essas contas, nós iríamos perceber que os valores calculados, pegando o número de massa A e multiplicando pela massa do próton, nós iríamos ver que há uma diferença entre o número que é calculado e o número que é medido através, por exemplo, de espectrometria de massas. Há uma técnica chamada espectrometria de massas, né, em que se calculam as massas desses fragmentos. Por exemplo, eu posso muito bem pegar uma molécula de gás cloro, Cl2, colocar no espectrômetro de massa, ele vai passar por algumas transformações lá, de tal maneira que eu vou gerar fragmentos, e esses fragmentos são recolhidos e assim os químicos sabem a massa verdadeira de cada partícula. Isso é uma técnica consagrada, todo laboratório de pesquisa de universidade, por exemplo, do Departamento de Química, lógico, do Instituto de Química, lida com espectrometria de massas, né? Na verdade, a espectrometria de massa é a forma como os químicos determinam massas moleculares de substâncias inéditas. Pô, como é que os caras sabem qual é a massa molecular de uma substância que eles sintetizaram agora? Espectrometria de massas. Tendo dito isso, se nós pegássemos os valores reais da massa atômica do lítio e comparássemos com a massa que é obtida multiplicando 7 vezes a massa do próton, não vai dar igual. Vai dar uma pequena diferença. A massa real é um pouco menor. Esse defeito de massa, ele é explicado pela equivalência massa-energia, famosa E igual a mc2. Porque se nós pegarmos as massas das partículas individuais e somarmos, ela não vai dar exatamente a mesma que a massa do núcleo pronto. Esse defeito de massa corresponde à energia nuclear. É a equivalência massa-energia. Isso é um ponto importante. Vamos dar o próximo passo. Se eu pegar simplesmente o número de massa e multiplicar pela massa do próton, eu não vou encontrar a massa real. Então, há um ajuste, e esse ajuste nós chamamos de unidade de massa atômica. Perceba que a unidade de massa atômica é ligeiramente menor do que a massa do próton e menor do que a massa do nêutron. Você pode dizer assim, mas Sandro, se é muito próximo, cara, são 3 casas decimais aqui para poder fazer a diferença, eu concordo com você, por isso que nós fazemos aproximações. Mas essa aula é para que você entenda o seguinte conceito. Para que nós não precisemos fazer isso aqui, para que nós todas as vezes não tenhamos a necessidade de pegar a massa do próton mais a massa do nêutron, multiplicar pelo número de massa para saber a massa do átomo, a gente simplesmente pode trocar essa massa do próton pela unidade de massa atômica. Entendam isso. Estamos fazendo uma aproximação
para que o que é calculado com as massas reais se ajuste ao que é realmente obtido. E esse ajuste é através da unidade de massa atômica, que é ligeiramente menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, se eu simplesmente, agora fazendo o ajuste, escrever que a massa atômica do isótopo, eu estou dando esse conceito, pode ser encontrada pegando o número de massa e multiplicando pela unidade de massa atômica, que a gente representa por essa letrinha U. Livros de química de 30 anos, 40 anos atrás representavam por UMA, que é exatamente as iniciais de unidade de massa atômica. Hoje nós representamos por U. O U é esse padrão, essa é a palavra que eu queria escolher, para ajustar a massa atômica real do que realmente seria calculado multiplicando o número de massa pela massa do próton. Bom, você pode dizer assim, pô, está um pouco confuso para mim. Eu concordo que deve estar um pouco confuso, principalmente se você está vendo isso pela primeira vez. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando nós estamos nos referindo a um isótopo específico do elemento, nós podemos resumidamente dizer que a massa atômica daquele isótopo é o seu número de massa multiplicada pela unidade de massa atômica. Por essa razão, e agora eu vou apagar aqui, nós podemos, por aproximação, uma aproximação primeira, depois de demonstrado isso para vocês, dizer o seguinte: quando você olha para uma simbologia como essa, oxigênio 8,16 aqui em cima. Então lembre-se, o que você está olhando aqui em cima é o número de massa. É a soma da quantidade de prótons e de nêutrons. O oxigênio, por exemplo, ele tem um outro isótopo. Existe o oxigênio 18. Esse é um isótopo do oxigênio. Qual é o número de massa do oxigênio 18? 18. Qual é o número de massa do oxigênio 16? 16. Se eu quiser a massa atômica do núcleo do oxigênio 16, vou apagar o 18 aqui. Se eu quiser saber qual é a massa atômica do núcleo, é só pegar a massa atômica 16 multiplicado por U. Isso aqui é 16 vezes o valor do U. Mas quanto é o valor do U? Uma unidade de massa atômica, isso não é um número que você precisa memorizar, certo? Vale 1,66 10 a menos 27 quilos. Então veja, se você quiser saber qual é a massa de um núcleo de oxigênio, é 16 vezes 1,66 10 a menos 27 quilos. É uma conta ruim, você vai estar lidando com um número muito pequeno, a gente está no mundo do núcleo atômico, e os químicos, eles não costumam lidar com isso, a não ser que você precise fazer o cálculo por algum fim qualquer, alguma necessidade qualquer. Via de regra, você não faz essa conta na sua vida. Você vai, para terminar essa aula de hoje, lembrando que quando escreve 16U, aquilo é 16 vezes o padrão chamado unidade de massa atômica. Se quisermos saber a massa real do núcleo, é só pegar 16 e multiplicar por esse valor. Esse valor aqui não é preciso memorizar. Mas por que eu estou representando ele nessa aula? Bom, vamos resumir essa primeira parte. Nós temos que a massa atômica do núcleo é a soma da massa dos prótons mais a dos nêutrons. Então, se eu tenho Z prótons, Z vezes a massa do próton. N nêutrons, N vezes a massa do nêutron. Massa do próton aproximadamente igual a do nêutron. Somo, multiplico pela massa do próton. O que eu encontro é a massa do núcleo, mas é ligeiramente diferente do observado. A massa do núcleo observada não é encontrada somando prótons mais nêutrons e multiplicando pela massa do próton. É somando prótons mais nêutrons e multiplicando pela unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica
é um padrão de ajuste, nós poderíamos dizer assim. Certo? Porque há uma diferença de massa entre o real e o observado. Um defeito de massa, é assim que chamaríamos o termo. Bom, mas por que a gente começa por isso? Porque esse número tem que ser apresentado para vocês. É desse número que vai surgir a constante de Avogadro. É desse número que vai surgir o famoso 6,02 vezes 10 a 23, que nós chamamos de 1 mol. O número não surgiu, às vezes as pessoas pensam assim, não, Avogadro, que foi um físico italiano, Amadeu Avogadro, ele sonhou com o número, e aí disse assim, não, vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Não foi assim. Na verdade, a constante de Avogadro, o número de Avogadro, é um número, inclusive, determinável experimentalmente. E ela tem esse nome em homenagem a ele, que, baseado num princípio que nós chamamos de lei de Avogadro, lá nos gases, ele especulou que haveria uma quantidade de átomos que era constante para certas condições de pressão e temperatura de um gás. Isso é chamado princípio ou lei de Avogadro. Tá? Bom, um capítulo de gases bem estudado chega nessa parte. Mas o que eu quero que vocês lembrem agora e entendam é o seguinte. Por que eu apresentei a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica, que é uma espécie de partículazinha, né? É como se fosse uma partícula que eu uso para saber qual é a massa do núcleo de um átomo, tem esse valor. Notem que eu estou me referindo a esse oxigênio. Quando eu olho para uma tabela periódica que não traz os valores aproximados, deixa eu fazer aqui para ficar bem retinho e não ficar feio, que não tem valores aproximados, você vai ver que a massa atômica do oxigênio, ela vale 15,998, não é exatamente 16. Exatamente por causa desse defeito de massa que há entre a massa real e aquilo que nós calcularíamos. Então vejamos, vamos tentar entender isso agora. Como não dá para a gente lidar com essas quantidades infinitamente pequenas, ninguém pega um átomo e faz uma experiência pegando um átomo pesando numa balança. Então os químicos, eles trazem essa perspectiva microscópica para uma perspectiva macroscópica. Então, vamos pensar no elemento mais simples. O elemento mais simples é o hidrogênio. Veja como as coisas vão começar a fazer sentido. De acordo com o que eu estou explicando para vocês, qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1, que é o número de massa que está ali, um U, uma unidade de massa atômica. Que, se a gente pensar um pouco, no hidrogênio só tem próton. Como a massa do próton não é exatamente igual à unidade de massa atômica, lembra que tem uma pequena diferença aqui na terceira casa decimal e aqui é um 7 na massa atômica na massa do próton, essa diferença de massa faz com que a gente troque aqui e não diga que a massa do hidrogênio é só o próton. É uma unidade de massa atômica. Se eu quiser saber qual é a massa do núcleo do hidrogênio, é só fazer 1 vezes 1,66 vezes 10 a menos 27. Então, qual seria a massa de um único átomo de hidrogênio? Se você está entendendo essa aula, a massa de um único átomo de hidrogênio, vou chamar de massa do hidrogênio, é 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos. Por quê? Porque é uma unidade de massa atômica. Essa é a massa de um único átomo de hidrogênio. Só que não dá para a gente ir num laboratório fazer um experimento com um único átomo de hidrogênio. Então, os químicos tiveram a seguinte ideia, né? Brilhante. Não dá para a gente trabalhar com um átomo apenas, mas dá para trabalhar com 1 grama de hidrogênio. Que, perceba, é a massa atômica, é o 1 que está aqui, só que no lugar dessa unidade, a unidade agora foi para o mundo macro, o mundo visível. 1 grama é alguma coisa que você vai numa balança e pesa com uma espátula. Se for um material sólido, você vai com a espátula, pesa, bota na balança, um vidrinho de relógio para poder colocar, você pesa. Se for um gás, você
pega o volume que ele está ocupado, você pesa. 1 grama se pesa. 1 U é muito improvável que a gente consiga pesar. Essas coisas, como eu já falei para vocês, são detectáveis por equipamentos mais sofisticados, não é uma balança. Certo? Entendam isso. Então, se eu sei que um átomo de hidrogênio pesa, eu estou usando a palavra pesa aqui, sem aquele sentido clássico da força-peso na física, tá? É pesa na nossa linguagem coloquial, né? Você não chega assim na feira e diz assim, eu quero 3 newtons de carne. Ninguém faz isso, né? Nem os próprios físicos fazem isso, eles têm bom senso. Então, pesa aqui não tem o sentido de peso, da força-peso. Pesa no sentido de ter uma massa. Tá? Um átomo de hidrogênio pesa quanto? Pesa 1,66 vezes 10 a menos 27 quilos. Se eu ajustar isso aqui para gramas, isso aqui fica 10 a menos 24 gramas. Por que eu estou passando para gramas? Porque eu vou pegar agora a massa do hidrogênio, a massa atômica dele, e vou colocar ela logo 1 grama. Veja, 1 grama de hidrogênio, use o bom senso, não pode ser só um átomo. Se um átomo de hidrogênio pesasse 1 grama, a gente enxergaria o átomo. 1 grama são muitos átomos aglomerados. A pergunta é, quantos? Se eu quiser saber quantos átomos de hidrogênio eu vou ter em 1 grama dele, e por que eu estou pegando 1 grama e não 2 gramas? Porque eu quero pegar exatamente o valor da massa atômica expresso em gramas. E fizer essa conta, ou seja, se eu fizer 1 vezes 1, esse valor vezes x, x vai ser 1 grama dividido, veja, 1 grama vezes átomo, tá? Vou fazer a análise dimensional aqui para ficar claro. Dividido por 1,66 10 a menos 24 gramas. Veja que as unidades são compatíveis, eu posso cancelar esse grama com esse grama. A minha resposta vai dar em átomos. Bom, se você quiser usar uma calculadora, pode fazer. Essa conta dará 0,602. Esse 10 elevado a menos 24, ele vai subir 10 elevado a 24. 0,602 vezes 10 a 24. Se colocarmos esse número em notação científica, que é o comum quando a gente escreve potência de 10 tão grande, esse número vai se ajustar para o clássico 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Veja que interessante. Quando eu tenho 1 grama de hidrogênio, que é o valor da massa atômica, sem ser nessa unidade, mas em gramas, eu não tenho só um átomo. Eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Essa quantidade de átomos é a quantidade de átomos que está contida quando eu juntar 1 grama de hidrogênio. Agora, você pode dizer assim, mas isso daria para qualquer elemento? Olha só, já que o quadro está aqui, né? Eu vou agora, e essa aula está sendo gravada, eu vou trocar aqui por qualquer elemento. Vamos trocar pelo oxigênio aqui. Se eu tivesse feito a minha demonstração com o oxigênio, o núcleo do oxigênio, tá? Oxigênio 16. De acordo com o que eu estou explicando para vocês, qual é a massa atômica do oxigênio 16, do isótopo do oxigênio? Ela será 16U. Qual vai ser a massa de um átomo de oxigênio? Trocando aqui, seria a massa de um único átomo de oxigênio, a massa do oxigênio seria 16 vezes, olha aqui o valor do U, né? 16U, 16 vezes 166, 10 a menos 27. Eu vou mostrar para vocês que se eu tivesse usado qualquer átomo, eu chegaria no mesmo número, por isso que ele é constante. Então, um átomo de oxigênio pesa quanto? Um átomo de oxigênio, ele vai ter 16 vezes 166, 10 a menos 24 gramas. Aqui está em quilos, mas eu já ajustei para gramas. Veja,
não faz sentido, já que eu estou querendo demonstrar que a massa atômica em gramas tem esse valor, deixar 1 grama aqui. Por que aqui foi 1 grama? Porque o elemento lá era hidrogênio. Se eu quero mostrar que a quantidade é a mesma para quando a massa atômica estiver em gramas, então aqui eu não pego 1 grama, eu pego 16 gramas. Então, por exemplo, pessoal, se fosse o lítio, qual é a massa atômica do núcleo de lítio? 7U. Então eu faria minha demonstração colocando 7 aqui, vezes esse número aqui seria 7 gramas. Bom, vocês então percebem, deixa eu apagar aqui para mostrar que vai dar a mesma coisa, porque vai se cancelar tudo novamente. Se eu isolar x aqui nessa proporção, né, nessa regra de 3, eu vou ter 16 gramas vezes 1 átomo, nessa conta que está aqui, ó, 16 vezes esse número. Esse produto vezes x vai para o denominador. Novamente vai ficar 16 vezes 1,66, 10 a menos 24 gramas. As unidades são compatíveis, eu cancelo. 16 eu também cancelo. A conta vai ser a mesma. É constante. E essa conta vai dar como resultado 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Conclusão. Todas as vezes que você pega a massa atômica do isótopo, eu ainda não fiz a do elemento, e troca de unidade, quando eu me refiro à massa atômica, a unidade é U. Mas na hora dos cálculos químicos a gente não trabalha com essa unidade, a gente trabalha com gramas. Então na hora que eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu sei que ali tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver 7 gramas de lítio, ali vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Por exemplo, eu espero que vocês estejam acompanhando. Se você estiver estudando química, aí apareceu lá, ferro. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Ferro 26,56. Vamos lá, comigo. Olha só. A massa atômica desse isótopo do ferro, 56U. Veja, se eu quiser saber quanto é a massa de um único átomo de ferro, é só pegar 56 e multiplicar pelo valor da unidade de massa atômica. Mas a gente não lida com isso. A gente, via de regra, pega esse número 56 e ao invés de usar essa letra U, a gente usa gramas. Porque 56 gramas é algo palpável. Você pode pesar 56 gramas, é visível. Só que quando você junta 56 gramas de ferro, ninguém fica contando 1, 2, 3, 4, 5 mil. Ninguém conta o número de átomos que tem 56 gramas. Porque quando eu junto exatamente 56 gramas de ferro, isso aqui vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Essa quantidade, 6,02 vezes 10 a 23, ela é constante e ela é chamada de constante de Avogadro. Nossa, eu olhei para a hora aqui, tive um susto, que eu comecei 3h30, ainda bem. Constante de Avogadro, a gente chama de N índice A, 6,02 vezes 10 a 23. Como é que a gente escreve isso, né? Essa quantidade, ela é constante. Então ela pode ser átomos, ela pode ser moléculas, ela pode ser íons, ela pode ser elétrons, ela pode ser caneta, só que é um número muito grande. A cosmologia, ela tem uma estimativa de que a quantidade de galáxias, de estrelas nas galáxias, é algo que não abrange esse número, é alguma quantidade da ordem de 10 elevado a 22. Então, para você perceber quão absurdamente é grande esse número, 6,02 vezes 23, nós poderíamos, baseado nessa informação, dizer que nós temos menos galáxias, estrelas nas galáxias, do que a constante de Avogadro. Na verdade, a constante de Avogadro, ela não é muito... como é que eu poderia dizer? Não é interessante aplicá-la para o nosso mundo macroscópico. A constante de Avogadro, ela só encontra aplicabilidade quando a gente vai para o mundo atômico.
para o mundo dos átomos e moléculas. Então, esse número, 6,02 vezes 10 a 23, às vezes é escrito assim, ó, mol a menos 1. Pô, o que quer dizer esse mol a menos 1? 6,02 mol a menos 1. Vou explicar para vocês. Todas as vezes em que a quantidade de matéria é exatamente 6,02 vezes 10 a 23, 6,02, número 3 ficou na cabeça, vezes 10 a 23, nós temos 1 mol. Veja que o que está escrito aqui é mol menos 1. O que aqui está dizendo é o seguinte: o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23, alguma coisa por mol. Então, por exemplo, se for átomos, 6,02 vezes 10 a 23, átomos por mol. Se for moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Porque o mol é o que contém isso. Então, a melhor maneira de a gente representar a constante de Avogadro, deixa eu apagar isso aqui, é da seguinte forma: 6,02 vezes 10 a 23 partículas por mol. Um mol de qualquer material vai ter essa quantidade de partículas. Agora veja como isso é importante. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo do ferro. O número 56 aqui, ele é uma quantidade completamente diferente dessa. Essa letra U está dizendo para o leitor que ali você está olhando para apenas um átomo de ferro. Só um. Essa letra G, gramas, está dizendo para o leitor que ali tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Lembre-se, quando eu troco o U pelo G, eu troquei completamente a quantidade. Então, 56 gramas de ferro, se ali naquele 56 tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, ou seja, tem 1 mol de ferro, é conveniente que eu escreva isso gramas por mol. Aí essa massa, que é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro, nós chamamos de massa molar. A ciência, né, mas principalmente a química e a física, ela precisa padronizar suas simbologias para que cada um faça do seu jeito. Então, não é interessante você chamar massa atômica e colocar gramas por mol aqui. Massa atômica, quando você lê essas duas palavras, esse símbolo que traduz essas duas palavras, se refere ao átomo sozinho. Na hora que você escreve gramas, ali não é um átomo sozinho. Um átomo de ferro não são 56 gramas. Ali são muitos átomos reunidos. É um mol. Por isso que eu mudo de simbologia. Ma é massa atômica, é a massa do núcleo. Massa de muitos átomos, no caso de exatamente um mol, é massa molar. Então, qual é... Vamos ver se vocês estão entendendo. Por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui o elemento, sei lá, vamos pegar aqui o elemento boro. Boro é um bom exemplo. Número atômico 5, número de massa 11. Eu peguei o boro, porque já vai ter uma outra coisa que eu vou falar sobre ele. O boro é um exemplo bem legal. Vamos lá, aula de hoje. Esse número que está aqui, ele diz o seguinte para você. Esse número, ele pode ser simplesmente o seu número de massa. Que é quanto? É 11. Não tem unidade nenhuma. O que é que esse 11 está dizendo? Que no núcleo do boro tem 5 prótons e tem 6 nêutrons. Mas esse mesmo número 11 pode ser a massa atômica do núcleo, que vai ser 11, só que na hora que você diz massa atômica, você representa isso com a letrinha U. Porque aí, se você quisesse realmente saber qual é a massa de um núcleo sozinho do boro, era só pegar 11 vezes o valor do U.
Mas esse mesmo número 11 pode ser expresso em gramas. Só que quando eu uso 11 gramas, eu não tenho só um átomo de boro. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de boro, que é um mol. Por isso que aqui é gramas por mol. Essa massa é a massa molar do boro, desse isótopo do boro. Então, o mesmo número, ele traduz sentidos diferentes, né? Dependendo do que está associado a ele. Ele pode ser o número de massa, o mesmo número 11 pode ser a massa atômica desse núcleo, e o mesmo número 11 pode ser a massa molar desse boro, do núcleo de boro 11. Bom, espero que vocês estejam acompanhando, né? Nós apresentamos o conceito de massa atômica, que é a massa do núcleo expressa em U. Nós apresentamos o conceito de massa molar, que é quando você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que eu estou falando de massa atômica. Para a gente concluir, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Na natureza, vários elementos da tabela periódica, eles são encontrados na forma de uma mistura isotópica. Então, vamos pegar o boro, que eu apaguei aqui como exemplo, né? O boro, ele é encontrado na natureza, é importante que seja dito isso, na natureza, como uma mistura de isótopos. Aí, quais são eles? Os isótopos que são encontrados na natureza para o boro são boro de número de massa 10, boro de número de massa 11. Perdão? Boro de número de massa 11. Isso aqui são isótopos. Há elementos, como por exemplo o alumínio, que só são encontrados na forma de número de massa 27. 100% do alumínio da natureza é alumínio 27. Mas o boro tem uma mistura isotópica, o cloro tem uma mistura isotópica, o cobre tem uma mistura isotópica, o ferro tem uma mistura isotópica. A maior parte dos elementos da tabela periódica é encontrado na forma de uma mistura isotópica. E aí, por espectrometria de massas, os químicos conseguem saber quantos % há de cada um na natureza. Aproximadamente, eu vou colocar valores aproximados aqui para facilitar o entendimento de vocês. Boro 10 é cerca de 20%. Então, isso significa que de cada 10 átomos de boro, 2 átomos são de boro 10. 8 átomos, ou seja, 80% são de boro 11. Se a conta não foi muito fácil para vocês captarem rápido aí, vamos trocar 10%. De cada 100 átomos de boro, 20 são átomos de boro 10, 80 são átomos de boro 11. Certo? Então, como eu tenho uma mistura de isótopos, a massa do boro, que vai aparecer na tabela periódica, que é a massa do elemento, ela tem que levar em conta a existência desses isótopos. Então, nós fazemos uma média. A estatística costuma representar a média com esse símbolo aqui em cima. E a média aqui não pode ser uma média aritmética, porque a contribuição que esse boro tem é menor que a desse. Tem que ser uma média ponderada. Então a gente pode fazer isso, um pensamento, não precisa memorizar fórmula nenhuma. Uma média ponderada, pensando como um matemático pensaria, seria simplesmente 10U, lembre-se, a massa atômica desse núcleo é 10U, vezes 0,2, que é 20%, é assim que o matemático faria, mais 11U vezes 0,8, ou seja, 20% mais 80%. Se você fizer essa conta, essa massa média, ela vai ser 10,8U. Mas os livros de química, para facilitar o entendimento dos estudantes, eles fazem... Bom, isso aqui é um pensamento, penso que não está difícil para vocês acompanharem, é uma média ponderada. Mas os livros fazem assim, para facilitar a vida do aluno.
A massa atômica média, vou colocar aqui massa atômica média, vai ser 10U, perdão, tá feio, 10U vezes 20%, que é 20 sobre 100, mais 11U vezes 80 sobre 100. Como é uma soma, posso colocar o 100 todo aqui no denominador. Parece uma fórmula, né? Eu estou pegando a massa desse núcleo multiplicando pela sua porcentagem, mais a massa desse núcleo pela sua porcentagem. Essa é a massa atômica do elemento boro. Pode calcular, vai dar 10,8U. E se você olhar uma tabela periódica, você vai ver que o boro não é nem 10 nem 11. Ele é 10,8. Se você olhar para uma tabela periódica, você vai ver, por exemplo, que o cloro, ele não é... Cloro na natureza tem dois isótopos. Existe cloro 35 e existe cloro 37. Por que na tabela periódica o cloro ele é 35,5? Porque o que aparece na tabela periódica não é a massa atômica do isótopo, é a do elemento, é a média dos isótopos. Então, esse daqui é cerca de 25%, isso é aproximado, e esse é cerca de 75%. E aí, se você fizer a conta, a massa atômica do elemento cloro, ela vai ser 35,5U. Por quê? É você pegar o 35 vezes o 25, mais 37 vezes o 75, dividido por 100. Essa conta aqui. Você vai ter a massa atômica do elemento cloro. Então, resumindo para a gente concluir. O cloro, ele é um elemento cuja massa atômica que aparece na tabela é uma média. O boro é um elemento cuja massa atômica que aparece na tabela é uma média. Veja que eu estou representando sempre pela letrinha U, porque eu estou me referindo à massa atômica do elemento. Massa atômica. Qual é a massa molar do cloro? A massa molar do cloro é 35,5 gramas por mol. Qual é a massa molar do boro? A massa molar... Esses são os detalhes do home office. Detalhes do home office acontecem, hein? Se vocês ouviram esse latido, foi de Hannah, a minha labrador. Detalhes do home office. Então, isso aqui seria 10,8 gramas por mol. Massa molar, massa atômica. Então, vamos concluir falando agora da substância. Se os átomos têm massas atômicas, as substâncias também têm uma massa, chamada de massa molecular. Aí, como é que a gente vai calcular massa molecular de substância? Da seguinte forma, vamos admitir o nosso exemplo introdutório aqui. Massa molecular. Vou representar massa molecular com outra simbologia. M.M. Eu não posso ficar misturando a simbologia. M sozinho é massa molar. Gravem isso. Então vamos pegar aqui a água. A água ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então a água não é um átomo, a água é uma substância, é uma combinação de átomos. Se eu quiser fazer a massa molecular da água, eu preciso receber uma informação prévia. No exame do Enem, essa informação vem normalmente abaixo dos exercícios que envolvem esse assunto. Se você está estudando em casa, você busca isso numa tabela periódica. E a massa atômica do hidrogênio é 1U. Nós vimos hoje que a massa atômica do oxigênio é 16U. Então, como é que eu faço a massa da substância, a massa molecular? Vamos ver se vocês estão entendendo. Se eu estou usando a letra U aqui, eu estou pensando no átomo de hidrogênio e no átomo de oxigênio. Então aqui vai ser 1U, hidrogênio, vezes 2, porque tem dois átomos, mais 16U, que é o oxigênio, vezes 1.
Se você somar, isso dará 18. Mas entendam, se eu estou usando essa letra U, eu estou pensando em apenas uma molécula de água. Se eu quisesse saber qual é verdadeiramente a massa de uma molécula de água sozinha, era só pegar o 18, gente, e multiplicar pelo valor do U. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Mas ninguém faz experimentos usando uma molécula de água. A gente vai lá, pega a água e coloca, ela é líquida, a gente pega ou com um becker, ou com uma pipeta, ou com uma proveta, dependendo da quantidade, mas você vê a água. E para saber quantas moléculas de água você tem naquilo que você está vendo, é só você fazer a mesma relação anterior. Do mesmo modo que no anterior, se eu pegar 18 gramas de água, 18 gramas de água são 18 mililitros, tendo em vista que a densidade da água é 1 grama por mililitro. Se eu pegar 18 mililitros de água, que são 18 gramas, naquele volume, 18 mililitros, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, porque água não é átomo, água é molécula. E 6,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer coisa, seja átomos, seja moléculas, seja íons, partículas de qualquer coisa é um mol. 18 gramas por mol. Então, se você pegar 18 mililitros de água, 18 gramas dela, isso não é para qualquer líquido, não é a mesma coisa, isso muda de acordo com o líquido, tá? A água é uma densidade. Se você pegar 18 mililitros de água, você pode ficar certo que ali tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, resumindo e concluindo, a massa atômica, quando expressa nessa unidade, isso aqui, quando nessa unidade, é a massa de um átomo, só um. Mas, quando a massa atômica está expressa em gramas, aí isso recebe um outro nome. Nós chamamos isso de massa molar. E isso corresponde a 6,02 10 a 23 átomos. Do mesmo modo que eu fiz para átomos, eu também poderia fazer para moléculas. Por exemplo, vou apagar aqui o caso da água. Vamos trocar a água pelo, por exemplo, gás carbônico. É uma substância, é uma molécula. Para fazer a massa molecular do gás carbônico, eu precisaria da massa atômica do carbono, que é 12U, e da massa atômica do oxigênio, que é 16U. Massas atômicas. Perceba que eu estou dando ênfase a isso, tá? Então seria 12U vezes 1 mais 16U vezes 2. Ó, vezes 1 porque só tem um carbono, vezes 2 porque tem 2 oxigênios. Você vai somar e daria 44U. Se eu estou usando essa letra U, quem olha para isso, e você que está acompanhando essa aula tem que entender isso, está olhando para a massa de uma molécula. Se eu pegar o mesmo número 44 e colocar gramas, aquilo não é mais uma molécula, não. Está implícito, na hora que você troca de unidade, que aqui tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, que é um mol, por isso que isso aqui é gramas por mol. Então, do mesmo modo que eu fiz essa relação com átomos, eu também faço com moléculas. É análogo. Tá claro, queridos? Então, um exemplo final para a gente encerrar essa aula. Vamos supor que você quisesse saber, por exemplo, quantos átomos temos em 1,2 miligramas de carbono do grafite do seu lápis. Então, por exemplo, quantos átomos há em
12, vamos colocar 1,2 miligramas de grafite. Nós podemos calcular isso. Grafite é carbono. A massa atômica do carbono é 12U. Então, essa é a massa de um único átomo. Não tem sentido trabalhar com a massa de um único átomo. Mas se eu pegar esse número 12 e colocar 12 gramas, eu vou saber que ali tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então a conta é simples. 12 gramas de carbono, por que agora são 12 gramas? Porque na hora que eu troco 12U por 12 gramas, eu sei que aqui tem 6,02 10 a 23 átomos. O que é que eu quero descobrir? Quantos átomos eu vou ter em 1,2 miligramas, que deve ser a massa de um pedacinho de grafite daqueles que você usa na sua lapiseira, 0,5 ou 0,7. Então, o problema aqui é que aqui está em miligramas e aqui está em gramas. Eu ajusto a unidade, 1,2 10 a menos 3 gramas, eu troquei de unidade apenas. Gramas está com a mesma unidade agora. E a conta aqui fica fácil, eu vou fazer ela aqui rápida para vocês, para a gente encerrar a aula, porque já está no tempo quase do fim aqui, na live. Então, ajustando aqui, pessoal, se eu transformar isso aqui, ó, se eu aumentar o número, a potência, ela diminui. Então, veja só, isso é o mesmo que 12 vezes 10 a menos 4, se eu aumento o número, a potência diminui. 6,02 vezes 10 a 23, tudo isso dividido por 12. Eu só fiz ajustar a vírgula, tá, pessoal? Aumentei esse número, a potência diminui. Cancelo 12 com 12. 10 a menos 4 com 10 a 23 vai dar 10 a 19. Quantos átomos tem lá naquele pedacinho de grafite do seu lápis? Vai ter 6,02. 10 elevado a 19 átomos. E você não precisa ir contar um por um. Você não viverá tempo suficiente para isso. Bom, aqui eu encerro essa aula. Próxima semana, o nosso encontro vai ser fazendo problemas de cálculos químicos, calcular o número de mols, calcular o número de átomos, e eu espero que possa ter contribuído para os estudos de vocês. Vejam e revejam essa aula. A partir ela vai estar no canal do YouTube, tá bom? Para você rever com calma e entender os conceitos introdutórios. Eu espero que vocês possam ter aproveitado bem essa aula de hoje. E aqui eu encerro contando com vocês. Se inscrevam lá no canal Química com o Professor Sandro e vocês vão ter essa aula e as demais disponíveis. Um abraço a todos e até a próxima.